Olá, amigos que acompanham a Atibaia TV. Hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez aqui a doutora Regiane Glachan, terapeuta, e para falar de um assunto polêmico, que é casamento. Vamos lá. Obrigado pela presença, doutora. Obrigada a você, Caio. Então, doutora, o casamento não é fácil, uma vida a dois é diferente a partir do momento que você está acostumado a viver sozinho, a tomar suas decisões sozinhos, e depois que você casa, você tem que tomar essa decisão a dois, sempre em conjunto. É aí que começam os conflitos, as diferenças dos casais? Nem sempre o fato de você partilhar uma vida gera conflito. O que gera conflito é aquilo que não foi conversado e acordado. Então, por exemplo, quando o casal decide estabelecer uma vida em comum, aquilo que aparecia como divergências no namoro, se não foram conversadas, acordadas, sanadas, não tenha dúvida, não vai ficar debaixo do tapete. Ela vai aparecer após o casamento e às vezes numa força maior, porque você vai exigir a convivência e o impasse no dia a dia. Quando uma pessoa vai casar ou está prestes a casar, que ela comenta com pessoas mais experientes no sentido que já são casadas, já tem uma vida a dois faz bastante tempo, as respostas e as conversas nunca são das mais agradáveis, né? As pessoas falam que é muito difícil, que é muito complicado, porque você está fazendo isso. O porquê disso? E a pessoa que vai casar, ela começa a receber aquilo até às vezes como uma... tá gorando, é uma crítica, será que ela não quer que eu case? Como é que é isso? Bom, eu acho que a própria história tem mostrado, ao longo da sua existência, que o casamento não está diminuindo. Né? Ao mesmo tempo que aumenta a proporção de divórcio, aumenta a proporção de casamento. E aqui a gente pode dizer, desde o casamento formal, onde eu assino um papel, eu vou na igreja, consolido a união, e até os relacionamentos que ocorrem na periferia, ou seja, eu me junto sem uma instituição formal. Então, as relações íntimas, elas estão continuando, sejam elas formais ou na informalidade. Então, isso é um dado que acompanha o ser humano. O ser humano é um cara que gosta de coabitar, pelo menos a grande parte deles, né? Gosta de viver junto, se sociabilizar. Então, esse é um dado importante. Um outro dado é que o ser humano é um cara muito esperançoso. Então, por mais que eu diga para você que o casamento é difícil, eu digo, olha, Caio, casar não é fácil, e envolve uma série de acordos. Você vai dizer para mim, olha, Regiane, eu entendo tudo isso, mas comigo vai ser diferente. Então, isso significa esperança. Eu vou poder fazer melhor. Eu vou fazer melhor do que os meus pais fizeram, do que os meus amigos fizeram. Então, comigo, a tendência da relação dar certo vai ser muito maior. Então, isso a gente chama de esperança, a esperança de acertar. O problema é que só esperança dentro de um casamento não funciona. A expectativa gerada antes de um casamento é muito grande, então às vezes a diferença que o casal tem do marido com a esposa com o marido, ela pensa, ou ele pensa, depois que o casal vai ser diferente, eu não gosto dessa parte dele, mas com o tempinho eu vou levando e vou modificando isso para ele, e normalmente essa frustração continua, porque não acontece essa mudança. É difícil você mudar uma pessoa já madura, e não é o casamento que vai fazer isso, né? Como é que é isso? Como é que essa frustração que a pessoa acha que consegue mudar aquela pessoa após o casamento e na verdade ela chega a um ponto que fala, eu não vou conseguir mudar, que ele é assim mesmo. Pensa bem, Caio, você quando casa, você vem um pacote completo. Você vem com toda a sua bagagem de vida e a sua história não começou agora, a sua história é ancestral. Começou com o seu tataravô, com o seu bisavô, com o seu avô, com seus pais, até chegar ao que você é isso. Então, você é uma série de euzinhos, é um monte de eus. A mesma coisa é a parceira que você procurou. Também tem toda essa ancestralidade, esse pacote de eus. O problema é quando esse pacote de eus não faz acordo com outro pacote de eus. Aí gera frustração. Quer dizer, o casal que não senta para colocar na balança os aspectos que levam aos conflitos relacionais, que podem ser da ordem social,
financeira, sexual, esse casamento ele está fadado ao insucesso. E o insucesso não significa só separação. Significa que eu posso até ficar junto, mas um dos parceiros vai desnivelar tanto a balança que vai se sucumbir em favor do outro. Mas não porque ele ame, mas porque ele instaura um processo de codependência. Pô, será que se eu me separar eu vou conseguir sobreviver sozinha? Será que eu vou dar conta de cuidar de mim e cuidar dos filhos? Será que vale a pena a gente dividir esse pouco que a gente tem? Aí a balança começa a ficar em desnível. E não tem como lidar com essas diferenças? Lógico que tem. E como? Bom, primeiro é mudar essa assimetria de percepção. Se eu não for um pouco mais humilde, eu tenho a tendência de nivelar o que eu vejo com os olhos de todo mundo, achar que todo mundo tem que enxergar como eu, que é o que a gente chama de assimetria perceptiva. É um dos maiores casos de conflito relacional, não só na vida conjugal, mas isso também na nossa vida de trabalho, social, quer dizer, eu acho que todo mundo pensa como eu. Então, diminuir... Ou deveria, né? Ou deveria. Então, diminuir a simetria perceptual é a primeira coisa que a gente deve fazer. A segunda, que não menos importante, é desenvolver a empatia relacional. Então, vamos supor que você chega de uma determinada forma em casa. Você está acostumado a chegar de bom humor, tal, mas você começa a chegar de uma maneira mais superficial. De vez em quando você dá lá aqueles tapinhas, tal. A tua companheira começa a perceber que algo está errado. Se ela for em cima e falar, qual é? Por que você está fazendo isso comigo? Eu não te fiz nada, quer dizer, de uma forma intimidativa, isso gera conflito. Então, a melhor forma é tentar desenvolver a empatia. O que é? Olha, eu estou percebendo, Caio, que você não está bem. Você está triste, você está meio agressivo. Aí é a segunda fase da empatia. Eu adivinho. Aconteceu alguma coisa no teu trabalho, não foi? Aí é a hora que você desmonta, porque estabeleceu uma empatia, você tira as armaduras. É isso mesmo, eu não queria te contar, mas, sei lá, vou chutar, eu perdi o emprego. Tá, mas eu me empatizei com você, mas eu não estou dizendo que a forma que você estava me tratando é a correta. Eu só estou dizendo para você, eu te entendo. E o terceiro passo é, ok, Caio, eu imagino o quanto vai ser difícil para nós, mas uma coisa eu quero que você saiba. Eu não quero mais que você me trate com desrespeito. Você percebe que o discurso muda? E é isso que não acontece na maioria dos casais. Cada um vai para o seu lado, dormem de bumbum e não falam o conflito. Então, o conflito, ele vira pano de fundo. E o que aparece são os desagrados. E é aí que você vai colecionando suas figurinhas. Com o tempo, a tendência é essa, que as pessoas cada vez mais juntos vão se conhecendo melhor e vão vendo. A pessoa não precisa nem dizer o que está acontecendo, a outra já entende, né? Já tem uma ideia do que pode ter acontecido e chega nessa conclusão de chegar a conversar, já chegar ao sei o que está acontecendo, mas isso leva um tempo também, né? Então, aí depende também, Caio, de como era a minha relação na minha família de origem. Se na minha família de origem eu aprendi com os meus pais, entre aspas, era o que eu via, que os conflitos não eram trabalhados ou as diferenças não eram ditas, essa é a forma que eu vou levar para o meu casamento, porque essa é a forma que eu aprendi que é normal que as pessoas agem. As pessoas se viram nos 30 sozinha. Agora, se eu aprendi na minha família de origem que quando uma coisa me desagrada, eu coloco para a pessoa que eu convivo, né? Não num grau intimidativo, você não fez isso para mim, você não vê que eu estou carente, você não dá atenção para mim, mas ao contrário, de uma forma onde eu mostro para o outro as minhas necessidades. Olha, eu percebo que você não está cuidando de mim, eu percebo, eu estou sentindo que você não está dando atenção. Você percebe que eu não estou mais acusando e sim dizendo o que eu sinto, o que eu preciso, a situação muda. Muda, na verdade, deixa de ser uma cobrança. Isso mesmo, não é uma cobrança, é o que eu percebo na relação. É o que eu estou me colocando para o outro. Hoje em dia é muito comum a terapia de casais. A senhora trabalha com terapia de casais, também faz terapia de casais. A gente conversando antes aqui,
até na hora de resolver se vai separar ou não, essa terapia é importante, a terapeuta ajudar os dois chegar à conclusão se é importante ou não, se dá para continuar aquela relação. Fala um pouco desse tipo de terapia e o que isso facilita para o casal. Então, a terapia de casal, ela não está implícita em manter o casal. Então, ela pode tanto servir para casar como para descasar. E aí é que, durante a terapia e frente às intempéries que foram acontecendo durante as sessões, é que o casal vai chegar à conclusão se ele quer continuar junto, se dá uma nova oportunidade, ou se ele vai preferir separar. E a terapia de casal, ela funciona como uma mediadora, né? Não que a terapia de casal vá limpar a área e ninguém mais vai ter problema, ninguém vai mais ter conflito, vai terminar a terapia, todo mundo se abraçando e fazendo uma pagelança ali. Mas o que ela vai tentar é sanear a área. Se é para casar, que que seja legal a relação. Se é para descasar, que seja com a melhor da boa vontade e com menos carga de indisposição afetiva. Porque lembrar que em muitas relações de descasamento a gente tem os filhos. E os filhos têm que ser preservados. Então, assim, a terapeuta ela faz mesmo essa intermediação. Mediação. Quem vai chegar à conclusão... Se vai ficar casado ou não, é o casal. Não tem como a doutora falar, não tem como, vocês não vão dar certo mesmo, então é melhor separar. Ou não, vocês ainda têm alguma coisa... Em comum que vale a pena? Então a conclusão é única e exclusivamente do casal. Isso a terapeuta vai ajudar ele a chegar nessa conclusão. Mas a conclusão é individual de cada um do casal. A primeira pergunta que eu faço quando eu recebo um casal para terapia é perguntar sobre a pele. Então eu pergunto para eles, o que você sente quando o seu esposo ou a sua esposa te toca? Se eles disserem, se eles sinalizarem, eu gosto quando ela me toca, eu gosto quando ele me toca, isso já é um meio caminho andado para o recasamento. Se um dos parceiros dizem, não suporto quando ele me toca, isso já é um grande álibi para a gente pensar numa possibilidade importante de um descasamento. Então, a pele fala, a química fala. Doutora, para a gente finalizar, como chegar à conclusão que realmente o casamento não dá mais certo, não tem mais como ficar junto? Quando uma das partes, ou o marido ou a esposa, não acredita mais na relação. Não quer mais investir. Então, quando não quer, dois não ficam. Obrigado, doutora, mais uma vez. Sempre esses assuntos que você traz aqui no nosso canal é sempre muito bacana, sempre gera muita discussão. E obrigado por esclarecer mais ou dar uma ideia para as pessoas que estão passando por um problema desse tipo, como que resolver isso e como chegar a uma conclusão bacana, que isso não seja uma coisa, apesar de uma separação sempre é dolorosa, mas que seja menos dolorosa possível. Sim. Agradeço vocês também, Caio. Obrigado. Obrigada, até a próxima.